Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo no formato um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais longo. Por mais que o que eu esteja acostumado a fazer e o que eu, né, faço na maioria das vezes seja o vídeo curto, seja aquele formato de vídeo vertical para Instagram, que é rápido e tem que chegar ao ponto muito rápido. O meu tipo preferido de vídeo para fazer, o meu formato, é esse vídeo na horizontal, esse vídeo de formato mais longo, esse vídeo para YouTube, né? E também porque é o formato que eu mais consumo, né? Por mais que a minha linha de contato com vocês seja muito mais o Instagram, o meu formato preferido de fazer é o YouTube mesmo, né? O que eu mais consumo é YouTube. Então vamos lá. O tema de hoje que eu queria falar com vocês é o que perguntam o tempo todo. Preciso saber programar para trabalhar com RPA? Eu até acho que eu fiz um vídeo curto sobre isso, ou, ou um texto, eu não lembro. Só que ele é um assunto que vale ser expandido, certo? Então vamos lá. Esse vídeo vai ter alguns momentos diferentes. E a primeira coisa que a gente tem que falar é, para começar no RPA, o que eu preciso? Então assim, o que tu precisa para começar no RPA? Também é uma coisa que depende, porque tu pode começar ou numa empresa ou tu pode começar a freelance, né? Se tu for começar numa empresa, tu precisa de menos, né? Tu também pode ganhar menos, né? Só que tu não precisa ter tanto afinco, né? Tu pode ser um pouquinho pior. Se tu for por conta prestar serviço, é uma coisa um pouco complicada, né? Se tu for pensar, tu realmente tem que ter o domínio completo para tu prestar um serviço completo. E trabalhando para alguma empresa, as pessoas aceitam júnior, é normal isso, né? Mas beleza. Será que tu precisa saber programar, sendo que tu vai mexer com uma ferramenta low code? A realidade é não. Tu não precisa. Por quê? Mas daí, claro, tu tem que ter o domínio da ferramenta, ou pelo menos o começo do domínio da ferramenta que tu vai trabalhar. Mas a proposta do RPA, pelo menos das ferramentas de RPA, que são as mais famosas de hoje em dia, é que tu não precise ter um domínio de código, né? Pelo menos a princípio. Para a maioria das automações simples, para a maioria das automações médias, que tu não precise desenvolver código escrito. Lógica básica, if, decisions, loops, sim. Estrutura de programação, sim. Né? Lógica de programação, sim. Agora, linguagens de programação, não. A ideia é que não. Agora tu me pergunta, beleza, mas tu precisa de lógica de programação. Qual a diferença entre aprender lógica de programação e aprender uma linguagem? Bom, as linguagens, dependendo de qual for, ela vai ter diversas outras abstrações. Se tu for aprender uma linguagem do tipo C, que é uma linguagem baixo nível, tu vai trabalhar com coisas tipo gerenciamento de memória e organização de dados, né? Sorte, por exemplo. Se tu for trabalhar com alto nível, existem diversas coisas que tu tem que aprender, como a estrutura, a sintaxe, de que maneira eu integro, quais são as bibliotecas, né? De que maneira eu baixo pacotes, enfim. Toda linguagem, ela não é só a lógica, toda linguagem ela é todo o pacote que vem junto, né? Toda a maneira de trabalhar. E isso tu realmente não precisa saber. Por quê? Porque o que tu vai aprender é o jeito de trabalhar daquela ferramenta que tu quer trabalhar, certo? Não da linguagem de programação. Então, beleza. A gente já entendeu que tu não precisa saber isso para trabalhar com RPA. Ou ao menos para começar a trabalhar com RPA. Mas aí entra outra questão. Quero me tornar um sênior, quero me tornar um arquiteto, quero trabalhar em projetos grandes. O que eu faço? Aí tu vai ter que aprender. Por quê? Porque assim, senioridade denota o domínio da ferramenta e um pouco mais. O que é esse um pouco mais? Aquela busca de achar soluções que se relacionam com o que tu está fazendo. Então, beleza, estou aqui fazendo meu RPA,
mapeando um site, cheguei e não consegui. Putz, eu preciso achar uma solução. Se eu me chamo de pleno ou sênior, mas eu não consigo achar uma solução que não esteja estritamente ligada à capacidade natural do software que eu estou usando, tipo assim, as ferramentazinhas dele, eu não consigo nada além disso, me desculpa, eu não sou um sênior. Por quê? Porque eu não sei achar soluções. A gente sabe que eu poderia muito bem usar alguma linguagem de programação para fazer um mapeamento, que eu poderia muito bem usar JavaScript, que é uma linguagem de programação, só que ela integra mais fácil, que eu poderia usar diversas outras soluções que não são só as que estão embutidas. Se eu preciso trabalhar com grandes quantidades de dados, o meu processo originalmente usava Excel, o que eu faço? Ah, vamos usar um banco de dados. Putz, eu não sei usar o banco de dados. Se vira, tu não é sênior, tu não está querendo conseguir fazer soluções melhores, então tu tem que saber. Ou não. Até tô errado. Tu não tem que saber. Tu tem que estar disposto a aprender. E não tem que ser um desafio grande para ti. Se tu tá falando que tu tem senioridade, tu tem já familiaridade com esse tipo de tecnologia em TI, tu tem que conseguir se virar com isso. Ou pelo menos conseguir aprender sozinho, pegar um curso, aprender sem ter que encher o saco de muita gente. Então o que acontece? Para você começar a trabalhar com RPA, e por muito tempo, tu realmente não precisa saber nenhuma outra linguagem de programação. Tu realmente não precisa saber de banco de dados. Só que no momento em que tu começa a evoluir na carreira, pegar projetos melhores, pegar operações maiores, pegar empresas com maior infraestrutura, ou pegar demandas, se tu trabalhar freelance, pegar demandas em que as empresas precisem de processamento de dados, precisem de coisas mais robustas, tu vai ter que ir atrás disso. Tu vai ter que conseguir se mexer, porque ferramentas têm limitações. E tu vai ter que escolher uma delas, ou nenhuma delas é só código, mas tu vai ter que escolher uma delas e tu vai ter que trabalhar para superar as limitações dessa ferramenta. E para isso, muito provavelmente tu vai precisar de alguma linguagem de programação, ou pelo menos da habilidade de conseguir transitar entre as linguagens de programação. Só que, obviamente, para tu conseguir trabalhar com alguma linguagem de programação, ajuda muito tu ter familiaridade com linguagem de programação. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Banco de dados não foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, na faculdade. Eu aprendi muito tempo depois de começar a trabalhar com RPA. Só que o que aconteceu? Projetos com alta volumetria de dados, processos de relatório gerado em banco, processos onde eu tenho que trabalhar com dados dentro de um banco de dados. Eu tive que aprender. Telas não mapeáveis tão facilmente. JavaScript. Tenho que fazer alguma coisa específica dentro do Excel. VBA. Tenho que trabalhar com algumas funções que não são imediatamente prontas no Blue Prism para trabalhar com o Windows, por exemplo, mapear rede. Vou usar um C Sharp, por exemplo. Então, assim, tem várias coisas que elas não ficam expostas. Tem várias coisas que elas não estão prontas. E um desenvolvedor ele tem que conseguir achar essas soluções. Então, em resposta definitiva, se tu precisa saber alguma linguagem de programação para trabalhar com RPA, a resposta é: a princípio, não. Mas esteja disposto a trabalhar para aprender ou para achar soluções quando precisar. E se isso envolver aprender alguma linguagem de programação, vai fundo e esteja disposto. Porque muito provavelmente vai acontecer se tu quiser ter senioridade, se tu quiser ganhar bem. E ninguém está te falando para ser um especialista em Python, em C Sharp, em VB. Mas que tu consiga achar soluções buscando fora dessa caixa.
da ferramenta de RPA. Estamos entendidos? Então é isso, galera. Gostei muito de fazer esse vídeo e eu espero que vocês também tenham gostado. Um grande abraço para vocês.